obrigado por mais esse dia, obrigado pelo teu amor, pela minha vida, pela tua compaixão. Vem abençoar agora a nossa aula e guarda a tua palavra no meu coração. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Louva para Jesus, Patia! Você conhece? Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Amém, criança da paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Olha só, hoje nós vamos estudar a lição número 7, tá seguindo aqui o nosso panorama. Número 7, o amigo medroso. Olha que tema interessante. Você tem medo de quê? Eu tenho medo de alguns bichinhos, mas eu tenho muita fé em Deus, no Papai do Céu. E eu sei que quando eu estou com medo, Ele pode me ajudar, Ele pode me proteger. Amém? Você já pegou a sua revista, a sua Bíblia? Já tá com ela aí? Então vamos lá. Lápis de cor. Hoje o nosso versículo está lá em Salmos, capítulo 28 e o verso 8. Diz assim: o Senhor Deus é a força do seu povo. A gente vai aprender apenas a parte A. Por isso, o Senhor Deus é a força do seu povo. Você sabe como que a gente faz para poder memorizar, para poder guardar, lembrar que a gente leu? Uma das maneiras é marcando. Eu vou escolher a cor azul e vou marcar aqui, ó. Tá no capítulo 28, aí eu vou lá no verso 8 e eu marco esse versículo. O Senhor Deus é a força do seu povo. Pega um lápis de cor também, um giz de cera, alguma coisinha colorida. Só não pode canetinha, senão vai rasgar, né? E marca lá, que daí outra vez que você estiver lendo a Bíblia ou outros versículos, você vai lembrar, tá bom? Faz isso aí. Dessa forma fica bem mais fácil da gente memorizar o versículo, não é verdade? E a gente já vai para esse momento tão gostoso que é aprender mais da palavra do Senhor com histórias tão lindas que tem aqui nesse livro. A nossa história hoje está lá em Juízes, capítulo 7. Juízes, Antigo Testamento, como nós estamos estudando sobre os amigos de Deus no Antigo Testamento, não é verdade? Crianças, na nossa história de hoje, eu tenho aqui alguns objetos, ó, alguns itens. Um jarro, tenho uma tocha e tenho uma corneta. Corneta ou trombeta. Não sei como você chama. Corneta é feita com chifre, né? Chifre do boi, era utilizado antigamente. Pode chamar trombeta também, certo? Vocês lembram da história da aula passada, lição número 6? O amigo corajoso, o amigo Josué, que era um guerreiro? Olha só, a gente estudou de Noé, né? As Páscoas, estudamos lá de Isaac, dos gêmeos, estudamos sobre Moisés e semana passada sobre Josué. Agora Josué já tinha ido morar com o Papai do Céu, ele tinha morrido. O povo de Israel, aquele povo que Deus libertou lá do Egito, deu vitória para eles, já estavam na terra prometida. Só que depois que Josué morreu, esse povo começou a pecar muito, fazer muita coisa errada. E isso deixou o coração de Deus muito triste, porque eles não queriam mais saber do Papai do Céu. Aí o que aconteceu? Deus permitiu
que os midianitas, que era inimigo do povo de Deus, por 7 anos maltratasse o povo de Israel. Isso mesmo. Eles iam lá e tocavam fogo na comida do povo de Israel, roubavam a comida deles, roubavam os animais, e o povo não tinha paz, o povo vivia com medo porque os midianitas estavam perseguindo eles, estavam pegando tudo que era deles, eles estavam ficando com fome. Mas tinha um homem lá de Israel que ele era muito esperto, muito esperto. Sabe por que ele era muito esperto? E sabe qual é o nome desse homem? O nome desse homem é Gideão. Sabe por que Gideão era um homem muito esperto? Porque ele escondia a sua comida, o trigo, lá no lugar de espremer uvas. Ninguém iria imaginar que ali tinha comida escondida, né? E um dia Gideão estava lá fazendo isso e de repente apareceu um anjo. E o anjo disse a ele que Deus tinha escolhido ele, Gideão, para junto com o exército salvar o povo dos midianitas. Aí Gideão, eu mesmo? Imagina, eu sou pobre, eu não tenho muito valor. Ele ficou com medo, ele ficou se achando que não tinha valor. Imagina só, Gideão esqueceu que quando a gente não pode, Deus vai lá e faz por nós, né? Ele nos dá força. Então, Gideão resolveu pedir um sinal a Deus para ter certeza de que Deus estaria com ele, né? Então, ele deixou um pouco de lã no chão e falou assim: se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta estiver seco, então eu poderei ficar certo de que tu realmente vai me usar para libertar Israel. Então, quando foi de manhã que ele foi lá ver, o chão estava seco, mas a lã estava encharcada. Mas Gideão ainda duvidava. Ele queria que Deus mandasse outro sinal. Agora ele queria que o orvalho molhasse o chão e deixasse a lã seca. E na manhã seguinte, o chão estava molhado, mas a lã estava seca. Agora ele não tinha mais dúvida, então ele criou coragem e escolheu todos os homens ali do exército de Israel, né, para lutar com ele. Só que Gideão escolheu muitos soldados. Ele escolheu 32.000 soldados. Aí Deus disse: não, Gideão, é muita gente. Vamos diminuir isso aí, né? Sabe quantos soldados Deus deixou? Apenas 300. Isso mesmo, crianças, ficou apenas 300 soldados. Deus não queria que Israel pensasse que venceu a guerra com as suas próprias mãos. Deus que era o salvador de Israel, não é verdade? Mas Gideão ainda estava preocupado, com medo, e Deus sabia disso. Ele não sabia como que Deus iria ajudá-los a vencer os midianitas, porque eles eram apenas 300. E Gideão ficou tão preocupado que ele nem conseguia dormir, ele perdeu o sono. E por isso, Deus fez com que ele ouvisse 2 soldados midianitas conversando sobre um sonho estranho. Um dos soldados contava que tinha sonhado com um pão que rolou sobre uma barraca e a destruiu. O outro soldado, assustado, respondeu e disse: é a espada de Gideão. Quando Gideão ouviu esse sonho, ele teve a certeza de que Deus lhe daria a vitória. Gideão planejou um ataque durante a noite. Ele deu a cada soldado, lembra daqueles itens que a tia mostrou no começo? O jarro, a tocha, a corneta, você lembra? Então, ele deu a cada soldado um desses objetos. Que armas estranhas, não é verdade, criança? Geralmente a gente usa espadas, eles usavam espadas para lutar, né? Mas olha só, eles cercaram o exército inimigo.
E quando Gideão deu um sinal, os soldados tocaram as trombetas, quebraram os jarros e acenderam as tochas. Que barulho, que confusão! Os inimigos levantaram assustados e fugiram. E quando eles ouviram os barulhos de vasos quebrando, de trombetas tocando e vir as tochas, eles se apavoraram. E que bela vitória! Eles venceram os midianitas e nem precisaram lutar. Eles apenas obedeceram à voz de Deus. Gostaram dessa história? Que bacana, né? Mais uma vez o Senhor Deus deu vitória ao seu povo. Mas por quê? Porque eles obedeceram a Deus, né? Ouviram a voz de Deus. Você sabia que eu e você também fazemos parte do exército de Deus? Isso mesmo. E o que Deus exige de nós? Que nós obedeçamos a Ele e a sua palavra, que nós possamos fazer a diferença na terra, né? Como um soldado do exército do Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou pregar a palavra para os meus amigos, para minha família, para todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Eu vou obedecer, né? Eu vou ter um bom exemplo, um bom comportamento, que quando eu faço isso, é como se eu estivesse, levantando a minha tocha, né? Ou tocando aí a minha corneta, a minha trombeta e quebrando os vasos, né? Quebrando o vaso. E assim eu venço o pecado, assim eu venço o mal. E o Senhor Deus me dá a vitória. E nós não precisamos ter medo. Nós podemos confiar em Deus, porque Ele também nos dará a vitória, como deu ali a Gideões e os 300. Amém, crianças? Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa ter falado ao seu coração com essa história, com essa palavra, né? E lembre-se, você faz parte do exército do Senhor, por isso você é mais do que vencedor. Deus é a nossa força. Amém? Hoje nós estudamos a lição número 7. Vamos por aqui Gideão com a tocha, com o vaso e com a corneta. Tchau, tchau. Fique com Deus. Um beijão no coração. Que Deus abençoe a todos vocês, a toda a sua família, a todo mundo que está vendo esse vídeo.